Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ultimamente eu não estou sendo evangelista em igreja nenhuma, tá? Porque eu esqueço. é, eu esqueço porque eu sou formada para. Me formei para ser evangelista, mas no momento eu estou só como membro da igreja metodista. E eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Gente, eu quero mandar um beijo grande pra Jaqueline, minha ex-aluna. Gente, como eu fiquei feliz de vê-la, de saber que ela estava me procurando, porque eu estava procurando-a também. Glorificado seja Deus, nós vamos entrar aí no capítulo 23. Tá muito lindo o Reis, capítulo 23 de Reis. E eu sou assim, eu tô assim muito assim encantada com o que o rei Josias está fazendo, tá? Jaque, vou mostrar para você minha família. Meu esposo, mostrando para todo mundo, né? Mas meu esposo, meu filho amado, é médico veterinário, tá fazendo TI agora, né? E eu, né? Essa é a minha família que eu estou apresentando para vocês aí. Então, gente, só aqui em casa quem reina é o Senhor. Reina o Senhor sobre essa casa. E nós devemos toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que não haja decadência espiritual nas nossas vidas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ah, gente, como pode um espinheiro dar fruto bom? E Deus mostra aqui nesse capítulo 20, do 22 em diante, que Josias era filho de Amon, e como que Josias veio assim, abençoado, com sede de estar levando a palavra do Senhor. Isso é muito bom, né, gente? Bom demais. Bom demais mesmo. Então, aqui só para Josias, ele, além dele tirar todas as coisas que levavam o povo à idolatria, porque Deus, ele abomina a idolatria. Josias faz uma renovação de aliança. Depois que ele retirou toda a idolatria, queimou todos os deuses, retirou os prostitutos cultuais, ele convocou, em 2 Reis, capítulo 23, Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, porque Jerusalém era a capital de Judá. Em seguida, o rei Josias subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, o sacerdote e os profetas, todo o povo, do mais simples até ao mais importante, todo o povo. Ele subiu, o Josias subiu. Josias estava decidido a fazer uma reforma. Em seguida, o rei Josias subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens, igual eu falei. Aí foram homens simples e homens importantes. Na presença deles, o rei Josias leu em bom tom de voz, em alta voz. O rei Josias, ele leu a lei. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo, quando eles estavam reformando o templo, no capítulo anterior de 2 Reis 22, que nós estamos lendo Reis 23. O rei pôs-se junto à coluna e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de
todo o coração, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua alma, ele prometeu estar servindo ao Senhor. Porque ali, quando eles estavam reformando o templo, eles encontraram o livro da lei. E o rei Josias, ele ficou muito triste porque eles não estavam cumprindo nada. Então Josias fez uma reforma. Ele fez uma reforma. Ele tirou os prostitutos cultuais que estavam no templo, a deusa Aserá, o deus Moloque, e ele fez isso. Ele quis obedecer. Os seus mandamentos, os mandamentos desse livro, os testemunhos, os seus estatutos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Houve uma nova aliança, aleluia, escrita naquele livro. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E o rei deu ordem ao sumo sacerdote, tirou os sacerdotes idólatras também, né? E o rei deu ordem aos sumos sacerdotes, auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, para Aserá, que era a deusa da prostituição, né? Da Aserá, chamava de deusa da fertilidade, né? Mas tudo pura prostituição. Para todos os exércitos celestes, porque o rei Amon, ele fez imagens dos astros celestes para adorar. Tinha um rei antes dele também que fez, gente, mas eu não me lembro agora não, porque a Bíblia é nosso Deus. Quanto mais você lê, mais você aprende, né? Só sei que ele fez imagens dos astros celestes. Gente, eles adoravam a criação, mas não adoravam o dono da criação. Nada diferente de agora, né, gente? Nada diferente de agora. E aqui ele queimou fora de Jerusalém, nos campos, nos vales de Cedron, levou as cinzas para Betel, porque em Betel que Jeroboão fez os 2 bezerros de ouro, Israel levou à idolatria, né? Então ele levou fora de Jerusalém, e também aqueles que queimavam incenso a Baal, ele também retirou a adoração ao sol e à lua, que eles adoravam o sol e a lua, as constelações e todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste de Aserá, tirar do templo, porque estava lá no templo. Olha a falta de respeito. Além disso, ele derrubou todas as acomodações dos prostitutos cultuais. Eram prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor. Olha a blasfêmia. E que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam, faziam roupa para Aserá. E aquilo ali, Josias foi tirando toda a idolatria. Você que é idólatra, há somente um Deus, há somente um Senhor, há somente um Deus único. Ainda dá tempo de haver um conserto em sua vida e você retirar todos os deuses. Existem crentes que estão se rendendo ao São Nicolau. Gente, Natal não é Papai Noel. Eu nunca ensinei isso para o meu filho. Tem crentes que fazem árvore de Natal e colocam imagem de Papai Noel ali. Gente, Deus não está se agradando disso. Josias tirou os sacerdotes idólatras. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e disse, desde Seba até Berseba, foi profanado os santuários locais onde os sacerdotes haviam queimado incenso.
ele derrubou os santuários locais, a entrada da porta de Josué, o governador da cidade que fica à esquerda, ele derrubou também os santuários locais na entrada da porta de Josué. Embora os sacerdotes dos santuários locais não servissem ao Senhor, não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, eles não serviam o Senhor. E comiam pães sem fermentos com os outros sacerdotes, os seus parentes, porque o pão sem fermento, que era os pães da proposição, eram somente os sacerdotes que serviam a Deus que podiam comer. E aqui, gente, o que é que aconteceu? Deixa eu só dar desculpa esse barulho da moto aí, gente, que é fogo, viu? Então, gente, também profanou. Então, independente de ser parente ou não, eles estavam lá comendo o pão que era para só os sacerdotes comerem. E também ele profanou Tofete, que ficava no vale do Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar. Para sacrificar no fogo o seu filho, a sua filha, a Moloque. Misericórdia. Até isso o povo aceitou. Manassés, o rei Manassés fez isso, gente. Ele queimou o filho dele. Agora que eu me lembrei aqui. Manassés, que foi, né, ele também, então ele sacrificou o filho dele no fogo, né, então, no fogo, e o seu filho e sua filha, eles ofereceram a Moloque. Acabou com os cavalos dos reis de Judá, tinham consagrado o sol que ficava à entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque, que ficava junto ao pátio. Uma vez eu estava lendo um comentário que eles desenharam no templo sol, lua, estrela, ali eles estavam adorando. Então ele derrubou os altares que os reis de Judá haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás. Acás também foi um rei terrível, né? E os altares que Manassés, também um rei terrível, havia construído nos pátios do templo do Senhor, retirou-os dali, despedaçou e atirou o lixo no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários locais que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Camos, rei de Judá, né? Porque ali o reino estava dividido. E havia construído para os quais Salomão, rei de Israel, Salomão também, no final da vida dele, se tornou um homem idólatra, né? Construído, ele... Ah, não, gente, eu estou confundindo. Ainda quando Salomão estava no Reino Unido. Depois, por causa dos pecados de Salomão, que se rendeu à idolatria, o reino dele foi rasgado e foi entregado o reino do norte para Jeroboão, e o reino do sul foi entregado para Jeorão, tá? Filho de Salomão. Então Josias acabou com tudo aquilo que era profano aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. Ele derrubou os postes de Aserá, cobriu os locais com os ossos, até mesmo o altar de Betel, o santuário local edificado por Jeroboão, que sacrificou dois touros, que ele levantou 2 touros para ser adorado lá, para o povo não ir a Jerusalém, o local de adorar a Deus era em Jerusalém. Então ele demoliu, queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste de Aserá. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e mandou queimar todos queimados no altar, a fim de profaná-lo no altar idólatra, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que havia predito essas coisas.
Então é um sacerdote desconhecido que falou o que um dia ia vir um rei. Quando o rei ele viu um monumento, ele falou assim, ele estava destruindo tudo, né? E ele perguntou-se, que monumento é esse? E aí os homens da cidade falaram assim, disseram, é o túmulo de um homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que estão agora acontecendo, que tu fizeste ao altar de Betel. Então tudo que você está fazendo, um homem de Deus veio e anunciou que isso ia acontecer. E acho que isso já tinha mais de 300 anos, hein? Então ele falou, deixe-no em paz, ninguém toque em seus ossos, porque os ossos daquelas outras pessoas idólatras ele mandou queimar tudo. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria, como havia feito em Betel. Josias removeu todos os santuários locais que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria para provocar a ira de Deus. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles santuários locais e queimou os ossos humanos sobre o altar. Depois voltou para Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo. Olha para você ver, ele deu a seguinte ordem, gente, que ordem maravilhosa. Há muito tempo que não fazia isso, gente. Ele deu uma ordem, porque era uma ordenança de Deus. Ele achou no livro da lei. Ele falou, celebrem a Páscoa ao Senhor, seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. E nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá havia sido celebrado uma Páscoa em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médios, os espíritas, os ídolos de família, os feiticeiros. Ele fez uma reforma em Judá, em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei do livro, da lei escrita no livro que o sacerdote Euquias havia descoberto no templo. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele. Nem antes nem depois houve um rei com a coragem que ele teve. Um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, aleluia, de toda a sua alma, de toda a sua força, e de acordo com a lei de Moisés, ele restaurou o culto ao Senhor, ele comemorou a Páscoa. Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse, também, porque ele falou que ia fazer isso depois da morte de Josias, porque Josias clamou, né? Então deixa eu ver aqui. Aí, entretanto, ele manteve o furor, já falei. Por isso o Senhor disse, também retirarei Judá da minha presença, assim como retirei Israel. Deus retirou Israel da presença deles, por causa da idolatria. Ele falou, vou retirar Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual disse, ali porei o meu nome. Então, quando Josias morreu, né, o Senhor fez o que tinha falado que ia fazer, porque Josias, ele clamou ao Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que ele realizou estão nos registros históricos do rei de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou
o rei Josias e o matou. Se não me falha a memória, quando esse rei Neco, o faraó Neco, matou ele tinha 39 anos. Então, os oficiais de Josias levaram seu corpo e uma carruagem que ele matou lá no Megido, né, para Jerusalém, e o sepultaram no seu próprio túmulo. O povo da terra foi e pegou Jeoacás, filho de Josias, ungindo-o e o proclamou rei no lugar de seu pai. Então ele o proclamou rei. Aí o reinado de Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele chamava Amutal, filha de Jeremias, e era de Líbina. Ele não seguiu o caminho do pai dele, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, na terra de Amate, e também ele impôs tributo a Judá, tributo de 100 talentos. Ele foi um rei muito péssimo mesmo. Aí ele morreu, daí a 3 meses, e eles colocaram Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome de Eliaquim para Joaquim. No entanto, levou Jeoacás para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou a faraó Neco prata e ouro para cumprir as exigências de faraó, e Joaquim impôs tributo ao povo da terra, cobrando prata e ouro de cada um conforme as suas posses. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zebida, filha de Pedaías, e era de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como os seus antepassados. Infelizmente. Esse é o capítulo 23 de 2 Reis.